então eu vou gravar. Então, vou reabrir a fala de boas-vindas, né, para que você possa aí cumprir esse rito de passagem, tendo feito aí um bom trabalho, e vai nos brindar, então, com a defesa da sua dissertação, aqui no programa de pós-graduação estrito sensu da Universidade FUMEC, né, que é na área de concentração de instituições sociais, direito e democracia, na linha de pesquisa da esfera pública, legitimidade e controle, e o título da sua dissertação, a aluna mestranda Regiane Priscila Monteiro Gonçalves, será sobre a violência obstétrica no Brasil, uma análise sobre o prisma dos direitos fundamentais. Tá? Eu vou abrir, então, abrindo com essas palavras oficialmente a banca, eu vou passar, em primeiro lugar, a palavra à mestranda para fazer a sua exposição, no tempo que lhe for atribuído. Eu não sei, eu esqueci de saber qual é 20 o tempo. minutos. 20 minutos, né? 20 minutos. Então, você terá 20 minutos, após o que eu vou passar a palavra às professoras e farão suas considerações e você as responderá, né? Para depois, ao término, nós podemos atribuir e avaliar o seu trabalho. Então, te desejar aí profícuos trabalhos e você está com a palavra para nos explicar sobre a sua dissertação. Obrigado, professor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença, né, dos meus examinadores, iniciando, né, aí, na ordem alfabética para a professora Astreia, cujo qual eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Quando ela ingressou no programa, a gente chegou aí para o remoto. Mas quando ela foi noticiada, né, no programa como, né, nova participante, a gente buscou, eu procurei saber e eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite para vir para a minha banca, principalmente porque a área de atuação dela está intimamente ligada ao meu trabalho. Então, eu acho que é algo assim que enriquece e que vai, né, as contribuições que ela fizer aqui para mim serão todas uma honra. Gostaria de agradecer também a professora Bruna, né? A área do direito público é realmente engrandecedora e o conhecimento dela na área também só faz crescer aqui, né, as minhas expectativas com as contribuições, os apontamentos que ela puder, né, fizer aí, eu ficarei muito feliz. E por último, agradecer ao professor Marcelo, né, que encarou aí esse desafio, né, que foi essa orientação aos 45 do segundo tempo, né, mas sempre muito cortês, muito educado, receptivo. Então, assim, eu me senti muito acolhida, né, professor, eu gostaria de te agradecer por isso. Gostaria de agradecer a FUMEC e, em especial, a Cláudia, que é assim, um anjo nesse mestrado. Acho que não existe uma pessoa que não passe, né, aí pelo programa sem se apaixonar pela Cláudia. Então, eu gostaria de deixar público aqui registrados os agradecimentos a ela e aos professores, né, que contribuíram aí ao longo da produção desse trabalho, e especialmente a professora Maria Tereza, sei que hoje ela não está mais conosco, mas esse trabalho, ele foi construído, né, com ela, tem a minha cara e a cara dela, então eu gostaria também de deixar aqui registrado todo o meu agradecimento pelo tempo que ela dedicou. Ela, né, a gente passou domingos, eu tirei ela dos finais de semana para a gente discutir esse trabalho, então eu gostaria de, nesse momento, deixar registrado também os meus agradecimentos, que serão eternos, a tudo que ela pôde me ajudar nesse meu crescimento aí. E então eu começo a exposição do meu trabalho, né? O meu trabalho, ele versa, o objetivo dele é tratar sobre a questão da violência obstétrica, fazendo um paralelo, né, dessa prática com os direitos fundamentais. O que me objetivou inicialmente a fazer esse trabalho já era, ele foi postergado, era um trabalho que eu tinha o sonho de fazer na graduação, mas eu não me senti na época preparada, eu não me senti segura para falar sobre isso, porque era algo que já me incomodava. Durante a minha adolescência e parte do meu curso, né, da minha graduação, eu atuei como doula na maternidade Santa Fé de forma voluntária. Então, eu vivenciei muito essa questão do parto, trabalhei muito, vi de perto muito essa realidade, e era algo que me incomodava,
certas situações e eu não sabia como colocar isso dentro do direito. Então, com o mestrado, e aí eu consegui, então, amadurecer, né, crescer aí, né, no curso, e então eu decidi escrever sobre esse tema. A questão da violência obstétrica, ela vem sendo debatida, né, desde a definição em 1879, com a Declaração Universal dos Direitos da Mulher, quando se promulgou a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, né, de discriminação. Desde então, iniciou-se uma árdua tarefa para equiparar os direitos das mulheres aos direitos dos homens. Né? É uma questão de gênero e que, ao primeiro momento, pode parecer, né, mais uma bandeira do movimento feminista, e pode ser sim, né, não deixa de ser, mas especialmente porque é notório essa diferença do tratamento. Né? Quando a gente fala dos direitos da mulher em relação ao homem, a gente percebe um atraso legislativo, um atraso nas reflexões éticas e críticas acerca das ponderações. Quando a gente observa a própria Declaração dos Direitos Humanos, a mulher é citada uma única vez no artigo 16, e mesmo assim para citar sobre idade núbia, então para falar sobre casamento. E aí a gente vê o tratamento, como esse tratamento vem sendo. E é óbvio que é fruto de uma construção histórica, né? No livro da microfísica, né, do poder de Foucault, ele deixa claro a romantização que foi feita em torno do corpo feminino, da questão da maternidade, dessa sacralização do ventre materno, que acaba justamente por colocar a mulher numa situação de exclusão, né, dos seus direitos fundamentais, quando essa mulher está submetida a uma situação de parto. Né? É como se ela tivesse todos os direitos, mas nesse momento nós vamos fazer uma exceção. A interpretação social, né, que é feita nesse momento leva à prática da violência. A OMS definiu como violência obstétrica, o termo, né, ela definiu atestando que a violência obstétrica é uma situação em que eu causo dor física ou psíquica à mulher evitável. Então, nós não estamos discutindo uma situação em que nós queremos dizer que o parto vai ser algo indolor. Não, até porque fisiologicamente, naturalmente, ele né, na grande maioria das vezes, ele passa por essa situação. Mas o que se discute é uma dor que pode ser evitável, um abalo que pode ser evitado. Então, definindo esse termo, né, termo esse, inclusive, que em março de 2019, o nosso Ministério da Saúde queria proibir o uso, né, foi lançada uma portaria determinando a abolição do uso, que ele fosse retirado, né, das manifestações médicas e sociais, dizendo que isso estava criando uma marginalização da profissão da ginecologia e da obstetricia. Ao invés de tratarmos o problema, a gente resolveu esconder. E só depois de um forte apelo, né, das diversas redes que nós temos aqui no Brasil, que defendem a questão do parto humanizado, que eu vou tratar um pouco mais à frente sobre o que versa, a Rede Reúna, que é a rede de humanização do parto, que desde 1993 ela cedia um projeto que faz com que as mulheres, né, se informem, porque o maior problema da violência obstétrica, o maior problema da violência obstétrica que eu consegui, né, apurar no meu trabalho é justamente a ignorância. As mulheres desconhecem o termo e eu consigo, inclusive, me recordar de várias situações, né, enquanto nesse momento que eu fiquei como doula, né, nessa maternidade, situações em que as próprias mulheres, né, se violentavam psicologicamente, estavam sentindo dor, queriam uma anestesia, mas falavam, não posso gritar, porque senão a enfermeira não vem. Se eu fizer isso, o médico vai demorar a vir aqui me consultar. Então, e isso é um processo histórico, né? Desde a Segunda Guerra, quando então o parto deixa de ser algo natural, porque ele era algo natural, ele ocorria dentro do ambiente doméstico, né? A presença masculina, inclusive, nesse momento, era quase que inócua, né? Era um momento íntimo de mulheres. E aí, quando então, após a Segunda Guerra, né, a fim de reduzir as taxas de mortalidade,
o parto passa a ser, então, um procedimento que se torna uma patologia médica. E aí, então, essas intervenções começam a cada vez mais interferir num processo que é natural, e essa interferência, ela acaba resultando, conforme eu apurei no meu trabalho, na ofensa de direitos fundamentais, a saber quais direitos? Direito à saúde, direito à informação, direito à liberdade, direito aos direitos sexuais e reprodutivos e o direito à autonomia. Quando uma mulher é submetida a uma situação de parto, na grande maioria das vezes, ela não é consultada sobre o que será feito com o seu corpo. O Conselho Regional de Medicina tem uma resolução que, inclusive, realizando uma interpretação completamente adversa do que aquela que prevê o Código Civil do consentimento informado, ele coloca uma situação de exceção, justamente o caso da gestante, alegando que naquele caso o médico pode desconsiderar a vontade da mulher e simplesmente aplicar a técnica que ele melhor considere em razão dos direitos de terceiro, no caso, o feto, né, que está ali naquele momento, né, e nem uma condição de direito, uma vez que o nosso artigo 2º considera nascituro aquele, né, que adquire essa condição pós o nascimento. Então, ela é uma situação que retroage, sim, e nós adotamos a teoria condicionada concepcionista. Contudo, naquele momento, é como se nós ignorássemos completamente a vontade, a capacidade, a liberdade daquela mulher. E aí, nessa seara, são realizados procedimentos que são completamente evasivos e que, na maioria das vezes, como é o caso do uso da fórceps, da episiotomia, da manobra de Chrysler, que não se tem qualquer comprovação médica, né, ou científica da eficácia desses procedimentos. E procedimentos esses que podem resultar em traumas e até desenvolvimento de doenças que a mulher vai ter que levar ao longo de toda uma vida. Como, por exemplo, na episiotomia, que é um corte lateral que é feito para ajudar na expulsão do bebê, várias mulheres desenvolvem uma infecção, a questão sexual é afetada, né? Então, a mulher passa a ter uma limitação nesse aspecto. No tocante ao direito à informação, ela na maioria das vezes, a informação que é passada para ela é uma informação incompleta, é uma informação distorcida. Eu apresentei no meu trabalho um laudo feito pela CPMI, chamada CPI da mortalidade materna, que apurou, né, através de um dossiê chamado Parirás Condor, apurou que de cada 10 mulheres, de cada 10 que morreram, 7 mortes poderiam ter sido evitadas. E aí, atrelando a isso, fazendo um contraponto a isso, a pesquisa da Fundação Perseu Abreu, apurou que de cada 5 mulheres, 4 foram vítimas de violência obstétrica. E dessas 4, 3 responderam na pergunta que só ficaram sabendo o que era violência obstétrica quando o entrevistador explicou do que se tratava, e os relatos que a gente observa nessas pesquisas são relatos de distorções. O médico, nesse momento, ele, às vezes, para ter o domínio da situação, ele acaba passando informações que não são verídicas. Por exemplo, você não tem condições para um parto normal, como foi o caso da Delir Góes. A Delir Góes foi um caso que ganhou aí os noticiários. Ela tinha o sonho de ter um parto natural, e ainda não completada todas as semanas de gestação, com 40 semanas de gestação, lembrando que para o nascimento a gente pode esperar até 41, a médica da Delir ingressou com uma ação e, através de um mandado de segurança, conseguiu uma liminar, e ela foi buscada na casa dela, né, retirada da sua casa e submetida a uma cesárea compulsoriamente. Ela ficou completamente traumatizada, e aí a gente consegue observar o quanto a dignidade dessa mulher foi ofendida em razão de um argumento simples de defesa da vida daquele feto. Um outro caso que eu trago no meu trabalho que é extremamente chocante é o caso da Paula Rocha Góes.
Paula Rocha Góes, ela estava grávida na sua segunda gestação, após a primeira ter ficado mais de 24 horas em trabalho de parto, sem qualquer auxílio médico, sem qualquer auxílio psiquiátrico ou psicológico, sentindo dor. Quando ela se viu grávida da segunda gestação, ela arranjou uma arma e informou para a mãe que iria chegar no hospital e apontar uma arma para o médico e obrigar o médico a realizar uma cesárea. A mãe, assustada, ligou, né, para a polícia, fez a denúncia, os policiais compareceram, ela teve a cesárea dela, foi feita a cesárea, mas imediatamente, logo após o período de recuperação, ela foi conduzida a uma delegacia e passou por todo um processo, respondeu uma ação, né, por porte ilegal de arma e outros. Ao final foi inocentada, mas, né, ao longo passou por um longo processo. E o que a gente consegue observar nisso é esse desrespeito aos direitos dessas mulheres, né? A gente não pode, numa situação de parto, esquecer da mulher, achar que naquele momento ela é simplesmente uma incubadora do Estado e que ali a função dela é assegurar a vida de um futuro cidadão. Não, ela não perde, a gente tem que entender que ela não pode perder a dignidade, ela não perde nenhum dos seus direitos. A gente não pode, não existe condição. Direitos humanos são direitos que são inatos, não admitem negociações ou exceções. Eles são estendidos a todos e em qualquer situação. Então, não podemos admitir que nem mesmo na situação de parto, né, ainda que privando aí um direito de um terceiro, né, de um nascituro, né, de um nascimento futuro, nós passamos a ignorar uma mulher e fazer, né, com que seja imposta a ela a vontade do Estado. Estudando o meu trabalho, eu utilizei um livro, né, indicado, inclusive, por uma das componentes, que foi o do Habermas, A Teoria da Comunicação, em que ele me ajudou muito a interpretar essa questão, como resolver, né, que aí a gente chega dentro da conclusão do meu trabalho, como resolver essa situação. O parto humanizado, ele traz uma resposta dentro dessa teoria da comunicação que prevê que os envolvidos nessas ações, né, nesses limites éticos, principalmente hoje, né, com a medicina e a ciência tão avançados, nós precisamos rediscutir esses papéis do médico, da mulher, da família, né, de todos os envolvidos nessa ação. E aí, o parto humanizado, ele surge, então, como essa opção. É uma situação em que a mulher, então, ela assume o controle sobre o seu corpo. É óbvio que nós não estamos falando aqui de que ela o conhecimento técnico da área médica vai ser ignorado. Não, mas nós queremos que, no meu trabalho, o que eu quero que seja aplicado é justamente o que se aplica no caso das testemunhas de Jeová. A opção da escolha, a opção por preservar a dignidade daquela pessoa, em respeitar as individualidades, tratar cada indivíduo conforme as suas diferenças. Então, concluindo aí o meu trabalho, eu ainda tentei buscar um pouco sobre a questão legislativa e processual, né? Hoje, atualmente, a gente não tem uma legislação que verse, assim como Venezuela e Argentina têm sobre o assunto, né, específicas a nível, né, nacional. A gente tem legislações estaduais que tipificam a conduta, conceituam um termo, mas que não tem aí um manual, um protocolo de atuação. Isso fica a cargo das diretrizes nacionais fixadas pelo Ministério da Saúde, né, como a questão do parto humanizado, em que eu possibilito a gestante a participação e a total autonomia sobre esse momento. E aí o interessante desse trabalho também que eu consegui concluir, que ainda nós não precisamos de uma legislação para fazer valer esses direitos. Valendo-se da teoria de Dworkin, né, do pós-positivismo, nós podemos usar os princípios constitucionais e invocar a proteção que advém desses princípios para fazer valer. E é o que eu consegui absorver dentro das jurisprudências de STF e STJ no tratamento dessa questão. Apesar do termo violência obstétrica nunca ter chegado em uma jurisprudência, as situações citadas, abuso, episiotomia, manobra de Chrysler, foram todas encontradas e em todas as situações se percebe que o norteamento para o julgamento foi a busca para a preservação da dignidade da pessoa humana. Então,
eu encerro aqui a minha apresentação. Espero ter mantido dentro dos minutos e fico aberta às perguntas dos examinadores. Muito bem, Regiane. Parabéns pela exposição. Antes de passar a palavra, eu só queria dizer que poucas pessoas têm a sensibilidade de tratar de um tema, né, com uma forma tão técnica, e até impressionou até na leitura que fiz, e agora, pela sua fala, não é qualquer pessoa que consegue concatenar a teoria da ação comunicativa de Habermas, né, essa linha procedimental discursiva, com essa questão da violência obstétrica no Brasil que você trata aqui. Eu fiquei muito impressionado com esse link, né, que você fez. Isso deu um ganho de qualidade muito importante no seu trabalho. Mas sem mais delongas, eu quero pedir licença aqui à professora Astreia para passar a palavra primeiro para a professora Bruna, porque nossa convidada, representante do IDP, eu não sabia, né? Fiquei sabendo eu dou do IDP. Há 5 anos. A minha irmã também ela fez a pós lato sensu dela lá. Ela foi orientanda do Gilmar Mendes lá, e ela só tem coisa boa a dizer lá do lá em Vamos estreitar a parceria. Vamos lá, gente. Sobre o trabalho, né? Eu já tive a oportunidade de ler, recebi a versão final, vi os ajustes, e eu quero reiterar, né, pontos positivos. O primeiro é a questão do tema, porque, sem dúvida alguma, para além de ser um tema inovador, corajoso, né, que remonta aí essa marcha, né, mostra que os direitos fundamentais de fato são históricos, com marchas e contramarchas, e que a gente está falando aqui, na verdade, é uma releitura do princípio da liberdade, né? E realmente o ganho qualitativo que o trabalho trouxe com a teoria discursiva do Habermas, mostrando essa originalidade, né, entre a dimensão pública e privada dos direitos, né? Isso mostra que o Estado ele tende a intervir, né, nas nossas escolhas, e até que ponto que isso é possível, até que ponto que isso é legítimo, né? Ela enfrentou também isso tudo muito bem, bebeu bastante, ela trouxe aí os casos, né, os leading cases envolvendo os testemunhos de Jeová, foi uma questão que a gente debateu na pré-banca, fiquei também muito satisfeita ao ver tudo isso lá, os ajustes que a professora Astreia também fez em relação à inclusão do Habermas, enfim. Então, são só elogios. Eu também quero elogiar um outro ponto, gente, porque é a redação, né? Você tem uma redação solta, objetiva, o que mostra segurança, né? Para além de estilo, para além de ser algo extremamente necessário, porque é o nosso instrumental, mas uma redação limpa, objetiva, mostra também segurança e conhecimento. Então, Regiane, eu só tenho que reiterar, né, os pontos fortes que eu destaquei no trabalho. Todos os ajustes que nós fizemos, nós colocamos na pré-banca, foram satisfatoriamente atendidos, mas a gente não para de pensar, né? A gente lê o trabalho e ainda fica rememorando. Quando eu li a primeira vez, tinha acabado de ter neném, hoje a minha menininha agora fez 1 ano, então isso tudo a gente vai trazendo várias recordações. E aqui eu quero só deixar uma pergunta, porque entra muito nessa linha da cooriginalidade do direito público e privado e a questão da intervenção do Estado nas nossas escolhas, no nosso direito de liberdade. Vendo o ordenamento jurídico, né, a gente teve a oportunidade de debater bastante a questão da responsabilidade civil na pré-banca, analisando aí a questão da necessidade do consentir da paciente, né, da gestante, em relação às técnicas e os procedimentos que vão ser adotados, o direito de informação. E eu fiz uma pergunta para você que você já me respondeu. Eu sei qual vai ser a sua resposta, mas eu quero ver o racional dentro dessa outra esfera de responsabilização do direito, que é a esfera penal. O que eu vi no direito penal, né, que existe aí muito em favor dos médicos, é que quando ele verifica que existe um cenário, né, de risco, seja do paciente, da mãe,
ou do bebê, enfim, existiria aí um contexto de estado de necessidade que levaria a uma excludente, né, de responsabilização do médico por eventual intervenção não consentida da vítima, enfim, ou até mesmo por um ato de violência. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão do estado de necessidade. Bom, isso. Obrigada, professora Bruna. Eu até me esqueci também de agradecer a contribuição que a senhora fez em relação ao caso das testemunhas de Jeová. Me deu muita norte, até mesmo para conseguir hoje... Era a sua cara! Para conseguir hoje aqui te responder isso com uma maior segurança. Então, vamos lá. Enquanto do lado civil nós temos a questão do consentimento, né, ali livre e esclarecido, no direito penal a gente tem essa situação, né, do médico vir a responder, até mesmo porque faz parte ali do exercício da profissão dele. Nesse caso específico, eu entendo que seria óbvio adotar a mesma técnica que se utiliza nos casos das testemunhas de Jeová. Então, quando há um risco eminente e que não é possível colher o consentimento informado, então, numa situação em que a vida do paciente está sendo submetida, então eu não tenho que colher um consentimento, porque ali prevalece, né, numa balança, na colisão entre dois direitos fundamentais, é óbvio que o direito à vida vai permanecer. O que acontece geralmente, até mesmo citando a resolução 735 do Conselho Regional de Medicina, eles não citam justamente essa fase do eminente risco à vida para excludente desse consentimento. Então, no próprio texto, ele é citado como sendo caso de gestação, fica desde já suprimido a necessidade de consentimento. Então, o que eu percebi ao longo do trabalho foi que não há uma situação de exceção, ela é regra. Eu desconsidero sempre só pelo fato de estar gestante. Então, concordo plenamente em, por exemplo, vamos supor que no caso da Deli, ela já estivesse ali, né, na 41ª semana e que realmente fosse um risco à saúde dela, né? Então, ali se permite sim, porque há um valor maior, a própria vida dela está sendo posta em risco, então, né, aí sim, não teríamos ofensa. A ofensa, ela ocorre a partir do momento em que não há um risco e eu ainda assim desconsidero aquele indivíduo enquanto titular da sua autonomia, da sua liberdade. Então, nesse ponto, eu faço essa interpretação de que, estando essa mãe, essa gestante, essa parturiente em iminente risco de vida, ou ainda que não em iminente risco de vida, mas que o seu consentimento não possa ser, né, conferido de maneira livre ou, né, consciente. Então, por exemplo, no caso de eu cheguei até a ir um pouco mais além disso e cheguei a ler um pouco sobre esse tratamento na questão dos portadores de necessidades especiais. Aí eu posso, então, fazer essa intervenção, porque aí a pessoa que teria capacidade para, né, me dar esse consentimento não tem. Então, aí eu tenho autorização para fazer. Então, é nesse raciocínio que eu consigo compreender. Ou seja, a gente estabelece aí uma tese, né, que é a possibilidade do consentimento livre ser manifestado. Excelente. E é muito bom ver que você seguiu uma linha da integridade do direito, né? Porque para o mesmo fato a gente tem que ter uma unidade de solução, né? Independentemente da esfera de responsabilidade. Que isso pode gerar, né? Como nós temos aí a autonomia das instâncias, a gente de vez em quando tem respostas diferentes a depender da esfera de responsabilidade. Eu aprendi com uma professora uma coisa, que se tratando de direitos humanos, a gente não pode ser flex. Agora essa frase ficou, não dá para ser flex, a gente tem que ser, né, ou é ou não é. Então, né, a gente tem que seguir uma linha. Então, essa frase, na hora que eu comecei, eu falei, gente, né, realmente, não dá para ficar e aqui. Então, é realmente uma situação que tem um desenho muito claro. Então, há um risco, ok, mas se não há um risco, não há porquê, né, ignorar aquela mulher, aquele ser enquanto um titular de direitos. Então, seria nesse sentido. Exatamente. Querida,
Então, mais que satisfeita, parabéns, né? Obrigada. Prossiga os estudos em direitos humanos, que dá para ver que você é uma apaixonada, e vamos que vamos. Obrigada. Qual que é a sua Obrigada. disciplina, Regiane? Você dá aula de quê? Eu dou aula de Direito Civil e Direito Constitucional. Ah, é nosso colega mesmo, Bruna. Nossa colega. Bom, muito obrigado, professora Bruna, pela Ô, intervenção. professor Marcelo, imagina. Excelentes colocações. Obrigado por se colocar à disposição para outras oportunidades. Com certeza nós vamos demandar, sim. Né? É sempre um prazer e ter esse enriquecimento de fala, né? Contribuindo aí com a socialização do conhecimento, que é muito importante. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Astreia, para que também ela possa nos brindar com as suas colocações. Bom, então, boa tarde novamente a todos, né? Quero renovar aqui os meus agradecimentos, né, por novamente estar acompanhando aqui o trabalho da Regiane. Agradeço ao professor Marcelo e a Regiane e a Bruna Conceição que fizeram para ajustar o horário para que eu pudesse participar, né? Eu tive uma banca hoje de doutorado, começou às 9h e acabou 2h15. Maratona, né? Foi a conta, se respirar, vamos trocar o chip, né? O assunto era uma banca sobre decoro no Facebook, agora passamos para violência obstétricas, né? Vocês sabem quem é? O professor Aurélio, do curso de comunicação, que defendeu hoje o doutorado dele na PUC. Ah, que legal! Com brilhantismo. Mas agora o assunto é a Regiane, né? Deixa o Aurélio para lá, agora as luzes são para você e eu quero agradecer, né? Quase que eu não estava, né? Porque não estava vendo compatibilidade de horário, porque a gente teve que fazer essa mudança aí, né? E quase que eu não estava, eu estou contente por estar e agradeço, né, a concessão que foi feita. Bom, eu também só tenho elogios para te fazer, mesmo porque a banca de qualificação já chegou com um trabalho muito pronto, né? Já estava, o percurso todo já estava bem desenhado, bem definido. Então, é um trabalho que a gente teve poucas coisas para observar novamente, né? Porque a maioria já estava lá, né? Mas eu novamente quero elogiar, né, a escolha do seu tema, a sua abordagem, né? Que assim como o professor Marcelo chamou a atenção, uma abordagem muito delicada do tema, né? A pessoa talhada para falar sobre isso, a redação cuidadosa, uma pesquisa teórica aprofundada, né? Você não ficou ali nos limites, na borda do que seria mais fácil, né? Não, você fez uma pesquisa teórica aprofundada e um tratamento correto, né, dos seus teóricos, né? Então, você chamou esses interlocutores para você, para o seu trabalho, para a sua discussão, e dialogou com eles, né, com compreensão, com profundidade, né? Eu gosto também do percurso escolhido para análise e o resultado que esse percurso trouxe para nós, né? Quando eu digo isso, é mais ou menos aquelas coisas como na banca, que o avaliador fala assim, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Ele fala assim, então faça, né, a dissertação do avaliador, do que ele gostaria, né? Não tem jeito, a gente sempre lê assim mesmo, a gente tem que segurar esse cacuete, né, da academia, de falar, se fosse, a gente vai ficando tomado pelo tema, né? Se fosse eu, teria dito isso, teria dito aquilo, né? É um cacuete comum, né? Mas não é o caso, né, assim, da minha leitura, né? Eu gosto do resultado, eu não teria dito outra coisa, por que não falou disso, por que não falou daquilo, trazido um outro recorte, né? Então, para a minha leitura, para a minha concepção de como tratar desse tema, o resultado foi extremamente satisfatório, né? Reitero o que eu já tinha dito antes, né? A qualidade do material enviado para a banca, né? As figuras que você colocou, né? Os quadros, tabelas, tudo bacana, dentro da norma, bem feito, as figuras e os gráficos colaboram para a gente compreender, não são... estão bem feitos, estão bem incluídos, fazendo sentido ali, né? No ritmo da leitura, né? São bem ilustrativos, né? E na banca de qualificação, a gente não teve sua exposição, a gente já concordou que já tínhamos lido
e que a gente ia direto. Então, agora eu tive mais uma oportunidade de conhecer a Regiane expositora, né? A Regiane escritora já tinha tido oportunidade de conhecer, né? Olha, se você está nervosa, não está, né? Muito tranquila, né? Muito segurança, né? Você tem familiaridade com o seu tema, você tem intimidade com o seu tema, você tem profundidade para tratar o seu tema. Não dá para querer mais nada, né? O que mais você pode exigir de um expositor, de um candidato a mestre, né? Que faz uma exposição mostrando, né? Domínio e tranquilidade para falar sobre o seu tema. Então, a sua apresentação foi muito segura, né? Os dados que você trouxe, os que você acrescentou, né? De uma versão para outra, também acho que enriqueceram, né? O trabalho e tornaram ele bastante bom. Só para não deixar de falar alguma coisa, eu acho que o resumo está muito grande, né? Tem coisas que explicações assim metodológicas que não precisa estar lá no resumo. Quando você for fazer aí para artigo, para congresso, etc., põe assim tipo 500 palavras. Trabalha sempre com a ideia, 500 palavras é bonito, né? Então um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas trabalha com essa ideia aí de 500 palavras, né? Não veio abstract na minha versão, eu não sei como é que é aí no mestrado, se vocês fazem isso depois, né? Ou se a minha versão não veio não sei. O que eu fui orientada era que posteriormente eu teria que incluir. Você aprovada, aí como eu vou ter que mexer no resumo, eu mexo já também. Não é uma exigência, Regiane, é uma sugestão de que algumas explicações mais detalhadas, elas não precisam estar no resumo, é resumo mesmo, né? Então, pensa que você pode enxugar um pouco aí, toma esse número como horizonte, que sempre que a gente vai mandar coisa para revista, para publicar, para congresso, etc., né? Para edital, sempre vem esse número mágico aí, mais ou menos por aí, né? Não é engessado, mas mais ou menos por aí. Uma dica de quem está velho nesse mundo aí da academia da ciência, e vai por aí funciona, né? Com relação a comentários mais específicos, né? O que eu penso é que você traz um alerta, né, muito grande, muito importante hoje na sociedade brasileira, no momento em que a gente está vivendo, que é um alerta de que estamos naturalizando a violência, né? Naturalizando a violência em várias esferas da sociedade, e no caso que você toma para a sua pauta, que é o caso da violência obstétrica, né? Então, é um alerta, né, em relação à naturalização da violência e um alerta em relação ao papel dos importantes atores sociais na sociedade, né? O papel do Estado, o papel da sociedade civil, papel da sociedade civil organizada, né, a partir da análise que você faz das organizações não governamentais, né? Então, isso eu acho que é um destaque muito importante do seu trabalho, né? Uma contribuição muito importante que você traz, né, para o campo, não só da academia, mas para o campo social, né? É claro que eu gostei muito da inclusão, né, do Haber, mas muito correta. Não é um autor fácil, né? O próprio professor Marcelo comentou aqui, e você, num curto espaço de tempo, deu conta dele muito bem, né? Eu espero que você tenha gostado do autor, né? Muito. Eu acho que ele tem colaborado muito aí com os trabalhos acadêmicos no campo do direito, né? Sobretudo com essa ideia da cooriginalidade entre os direitos, né? Eu acho que isso é ele é o autor sempre que se busca para falar desse assunto. Então, são referências clássicas, né, que a gente talvez não possa muito fugir dela, né? Eu gostei muito também do seu percurso do estudo histórico, em que você apresentou as constituições e os direitos das mulheres nas constituições, né? É uma revisão interessante, bacana, boa, bom para dar para aluno, né? Para a gente usar seu texto para apresentar na graduação para os alunos, né? Então, é mais uma contribuição aí, foi bem direcionado ao seu objeto de pesquisa, né? E eu quero te estimular muito a continuar sendo esse anúncio de uma esperança de que o acesso à justiça, né, no
no Brasil, possa ser ampliado para que o nosso pobre Estado democrático de direito abra mais as suas asas sobre as suas cidadãs, né? Que ele tenha como alvo, né, trazer as suas cidadãs para debaixo da asa do amparo do Estado democrático de direito. Tá? E, por fim, eu quero te pedir para comentar um pouco, né? Nós estamos falando aqui que não pode haver hierarquia nem subordinação entre os direitos políticos, os direitos fundamentais e os direitos individuais, né? Como um princípio teórico, vamos dizer assim. Né? E eu quero perguntar o que é que você acha, se na prática, né, a partir da sua pesquisa, dos seus estudos, e você é uma professora, daqui a pouco uma mestre, se você acha que essa concepção que está nos livros, né, se ela acontece na prática, se não acontece, por que acontece, por que não acontece. É isso que eu gostaria que você falasse um pouco para nós. Obrigada, professor. Mais uma vez, né, a gente nunca se cansa de ouvir você falando, você sempre com muita delicadeza, as orientações, né, assim como na pré-banca, me ajudaram a pensar e crescer mais, né, dentro desse meu trabalho e me dar mais segurança para falar sobre esse assunto. No tocante à sua pergunta, essa questão da hierarquização, né, dos direitos fundamentais, apesar de nos livros, nos manuais e até mesmo nas salas de aulas, a gente não ensina isso, né? A gente julga justamente que não há uma hierarquia, né? A gente precisa, inclusive, discutir e ponderar quando há uma colisão entre direitos fundamentais, mas o que se observa na prática, o que eu consegui observar com o meu trabalho na prática, é que aquela sacralização citada, né, por Foucault, ela é real. Há, sim, uma supremacia desse direito à vida. Ele acaba sendo, e seja que vida for, a que título for. Essa semana, né, nós passamos por essa situação, né, em que a gente viu uma sociedade apontar o dedo para uma menina de 10 anos e colocar, né, como se ela não fosse ninguém. O que importava era somente o feto ali dentro da barriga dela. Então, apesar de não ter, na prática, o que a gente percebe, essencialmente nesse ramo, né, nessa área da ginecologia, da obstetria, é uma supremacia, assim, da inviolabilidade da vida. Eu, em respeito a essa ideia de tenho que salvar a qualquer momento, tenho a qualquer custo, nós ignoramos demais direitos fundamentais e colocamos a vida como sendo único, o nosso foco, o nosso objeto, e isso, né, e eu vou além, eu acho que isso a gente acaba estendendo para outros setores, né, o biodireito, né, esse avanço em relação à medicina vem demonstrando isso para a gente a cada vez mais, né? As pessoas não têm mais o direito a uma morte digna. Elas vão ali sendo submetidas a tratamentos prolongadores, extensivos, em que passam a ser um simples vegetal, né? Perdão da palavra, mas seria essa situação, né? Um exemplo famoso nessa área é o Michael Schumacher, em que já se comprovou que há mais de um ano ele não possui qualquer atividade neurológica, mas, né, em razão de vamos manter essa vida intocável, é sacro, não podemos, a gente vai criando, sim, uma hierarquização e colocando a vida como sempre um valor inviolável, né, como se fosse, um direito intocável, e que ele não vai se contrapor a nenhum outro, em nenhuma outra situação. E aí, quando a gente se sujeita a esse tipo de discurso, muito facilmente estaremos diante de uma violação, porque o princípio da dignidade ele vai além do que simplesmente garantir a vida. Né? Garantir a vida não é o simples, não é o suficiente para garantir dignidade, é um conjunto. Não é à toa que foram divididos em direitos, né, fundamentais. Não bastaria dizer que a dignidade corresponderia simplesmente a assegurar uma vida, mas não é qualquer vida, né? Não é qualquer condição.
Então, eu entendo sim que há, na prática, essa sobreposição de valores em relação a essa inviolabilidade do direito à vida. Muito obrigada. Parabéns pela sua resposta. Gostei muito, me sinto muito contemplada, viu, professor Marcelo? Estou satisfeita. Muito obrigado, professora Astreia. Eu acho que a contribuição, então, da professora já abre uma porta, né, para a nossa mestranda Regiane, para desenvolver um trabalho, porque eu estava refletindo justamente sobre isso, né? Essa questão da cooriginariedade dos direitos fundamentais, da equiprimordialidade abstrata dos direitos fundamentais, foi justamente a brecha que a teoria da comunitarista, da ponderação de princípios e de valores, achou para dizer que, em concreto, a situação é um pouco diferente, né? Aí você pode se usar mesmo dos mesmos autores, mesmo do Habermas, do Alexis, do Dworkin, que você citou aqui, né, para poder justamente trazer um ganho a mais, né, nesse tema bastante interessante que você desenvolveu. Eu quero aqui renovar meus parabéns, seria a minha vez de fazer as observações e as perguntas, já as fiz no curso agora mesmo da banca. Também tivemos uma oportunidade anterior de conversar, né? Então eu não vou avançar. Eu vou só agora proceder da forma tradicional. Eu vou pedir, nós temos aqui inclusive uma legitimação de assistência, né? A Nelma acessou a sala. Ei, Nelma. Aí. Ela está presente. Eu vou pedir agora, então. Oi, professora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou pedir agora, então, por gentileza, tanto a Regiane quanto a Nelma, que saiam um pouco da sala e depois fiquem atentas à Regiane. Daqui uns 5 minutinhos, ou então antes eu vou te chamar no WhatsApp, tá? Só para a gente poder deliberar aqui sobre a exposição e a dissertação e logo em seguida a gente retoma a sessão. Ok? Combinado? Tá bem. Ok. Obrigada. Eu saio clicando nesse living, não é isso? Isso. E depois pode retornar. Daqui a 5 minutos. Conta no relógio aí, mais ou menos umas... agora são 16h52, 16h57 pode retornar. Ok. Obrigada. Tá ok. Conseguiu, Nelma? Acho que conseguiu. Conseguiu. Eu vou interromper a gravação, né, porque eu acho que essa hora é uma hora bem particular. E conversar um pouco sobre, que bom. A Regiane já está... Bons encontros. A Nelma também, né? Vou perguntar a Regiane se ela quer. Ô, Regiane, tudo bem? Nós já deliberamos, Regiane. Só se você quiser chamar a Nelma, você tem contato com ela? Não tenho. Então, eu falei 5 minutos, vou esperar só mais um minutinho, então, que ela está voltando, porque eu acho que até legitima, né? A banca, é bom ter uma assistência publicizada. Aliás, eu vou fazer isso nas minhas bancas. Os meus alunos todos eu quero que tenha assistência. O pessoal não gosta muito, não, né? Fica meio tenso, né? Eu gosto como convidado também. Eu gosto de sala cheia. Porque eu também não me importo, não, porque acho que a gente fica tão... Você nem vê. A comadre, tem que chamar todo mundo. Então, você vai selecionar na Estácio, que você falou, Regiane? Isso, na Estácio de Venda Nova. Civil e Constitucional. Civil e Constitucional. Eu leciono e agora eu estou com a coordenação lá também, que é o negócio. Eu tive um conhecido meu, na verdade, ele foi até mestrando aí da FUMEC. O professor Herculano, acho que ele deu aula lá também, não sei. Nossa, amigaço mesmo, adoro Herculano. Eu trabalho. Gosto demais do Herculano. Agora o negócio dele é ficar indo lá para Bonfim. Só fica lá em Bonfim. Lá não. Ele vai mudar para lá. Lá não, aqui. Eu tô aqui. Você tá aí? Então pronto. Eu falei com ele, você tem que... Ele já comprou um sítio. Falei, agora você já muda para lá e fica lá de uma vez. Porque vai gostar de ir para lá toda semana. Ficava lá e cá. Hoje ele está com a gente só na pós. Ele estava com a gente na graduação, aí saiu, agora ele está com a gente só na pós. Aí ele está na pós de previdenciário. Ô, Regiane, mas essa notícia da coordenação eu não gostei muito, não, porque isso dificulta você já ir para o doutorado, né? Nossa, demais. Não, mas eu vou fazer.
Vai direto? Na verdade, eu já comecei, eu vou me matricular numa disciplina isolada primeiro, para sentir e tal, e aí depois Vai, eu segura um vou pouco até a gente é, conseguir o doutorado aqui para você vir para cá, para a FUMEC. o meu desejo era esse, porque aonde eu tô indo, eu vou ter que me deslocar, isso para mim acaba ficando mais difícil, né? Então, o meu interesse era realmente mesmo. Se vocês me falarem que não tá próximo, a gente segura. Se Deus quiser. Vamos fazer força para isso. Bom, Vai já sim, vai passado dar o prazo, eu vou anunciar então o resultado. Nós deliberamos, foi muito rápido, eu acho que a questão responde por si mesmo, né? Você foi aprovada, a ata vai ficar disponível, nós vamos fazer a assinatura dela, vamos compartilhar, mas te desejar aí sucesso, parabéns, felicidades, agora você efetivamente é a nova mestre em Direito, né, Instituições Sociais, Direito e Democracia da Universidade FUMEC. Que isso lhe traga muitos bons frutos e que você consiga reproduzir com toda a eficiência que fez até aqui, não só da parte escrita, mas também oral, né, para os seus alunos, para que possa estimulá-los à socialização do conhecimento. Tá? Parabéns para você. Eu agradeço. Parabéns, Rejane, ó. Obrigada. Rejane, um sucesso. Respirei. Que Deus te proteja. Aproveita o dia. Agora eu vou aproveitar. É uma Vai conquista. aproveitar Então o agora seu ele tinha dia. sido hoje até agora ele tinha sido tempo. É uma conquista merecida, não é? Muito Obrigada, merecida. gente. Realmente muito emocionante, é gratificante, né, ter vocês aqui na banca e tudo, né? A gente passa um filme aqui, né? Em 30 segundos passa um filme, mas eu fico muito feliz, né, com a deliberação de vocês e agradeço. Enfim, tem mais palavras, não, vocês conseguiram me deixar sem palavras. Cláudia, você tem alguma Olha, observação a fazer, Cláudia? Não, professor, o professor Zandona vai assinar as declarações de participação da banca e eu vou encaminhar para cada examinadora, né, e para o senhor também, e a certidão de conclusão para você, viu, Regiane? Ótimo. Mas você me manda também qual que é o que eu tenho que fazer agora, Cláudia? Você me orienta, por favor. Por e-mail todos os procedimentos daí para frente, tá bom? Joia. Obrigada. Professora Astréia, professora Bruna, queiram fazer as considerações finais? Eu quero agradecer a oportunidade, falar que foi uma honra participar da minha primeira banca com você, Marcelo. Com a professora Astréia eu tinha feito a pré-banca, que foi uma satisfação, né? A interlocução, o aprendizado, e desejar tudo de melhor para a Rejane. Só isso. Obrigada, Bruna, para você também. Também quero agradecer, também desejar sucesso para a Regiane, que você é um motivo de orgulho para o programa, porque é um trabalho muito correto, né? Muito bem feito, que você se dedique à publicação, né? E agradecer a oportunidade de estar novamente ao lado da Bruna, ao lado do Marcelo, agradecer a presença da Nelma e te desejar um fim de semana de comemoração com o seu... Eu também quero deixar um beijo para Claudinha. Claudinha! I love you, coraçãozinho. Também! Gente, eu posso pedir uma licença para vocês? Claro. Eu tô com um pico de energia aqui no meu escritório. Eu acho que eu vou ter que resolver um probleminha aqui, técnico. Nós já estamos encerrando também. Nós já encerramos, né? Então, tá bom. Um grande abraço para todos. Um abraço para todos vocês. Fiquem bem. Amém. Tchau, professor. Também, gente. Obrigada. Vai chegar.